Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a discussão no Supremo Tribunal Federal sobre a normatização do homeschooling no Brasil. Hoje, dia 30 de agosto de 2018, o STF vai apreciar a questão do homeschooling no Brasil. O que é homeschooling? Homeschooling nada mais é do que o ensino domiciliar. São famílias que, em vez de colocarem seus filhos numa escola para serem educadas, eles acabam educando-as em casa. Muitas vezes são os próprios pais que educam essas crianças. Em alguns poucos casos eles pagam outros para estar ensinando as crianças, mas na quase totalidade dos casos são os próprios pais que as educam. E isso no Brasil tem causado grandes problemas, porque o homeschooling não é normatizado no Brasil. Temos hoje 7.500 famílias que praticam homeschooling no Brasil. Isso significa mais de 15 mil alunos, e esses dados são da Associação Nacional de Ensino de Educação Domiciliar, a ANED. O que leva esses pais a tirarem essas crianças do ensino escolar para levarem-nas para uma educação em casa, uma educação domiciliar? Bem, segundo pesquisas feitas nos Estados Unidos, onde o homeschooling é normatizado, é legal, 64% das famílias apontam razões religiosas, ou seja, o fato de que elas desejam ensinar seus filhos segundo preceitos religiosos que muitas vezes são obliterados, são atacados dentro de algumas escolas. E 91% dessas famílias afirmam que é por causa do ambiente escolar, onde hoje há episódios de violência, drogas, bullying, más amizades, onde também são comuns casos de doutrinação ideológica. Enfim, por todos esses fatores, além, claro, da má qualidade da educação em algumas escolas, as famílias resolvem tirar seus filhos da escola e educarem-nas em casa. Isso é o homeschooling, que é uma prática que é legalizada em 65 países do mundo, inclusive nos Estados Unidos, onde o homeschooling, na verdade, sempre existiu, nunca deixou de ser permitido. No Brasil também, o homeschooling existia. Até o final do século XIX, início do século XX, havia o ensino doméstico no Brasil, como era chamado homeschooling aqui. Hoje a gente fala de ensino domiciliar, ou usa-se o termo em inglês homeschooling, mas naquela época no Brasil a coisa era normatizada e era chamada de ensino doméstico. Foi somente no século XX que isso deixou de ser uma realidade no Brasil. Aqui na América do Sul, nós temos alguns países que têm o homeschooling legalizado. Por exemplo, o Chile, a Colômbia, o Equador, o Paraguai. E todos esses países são países que são bem ranqueados mundialmente naquele ranking que estabelece a qualidade de educação dos países do mundo. Ou seja, o Brasil, que é um país que não aceita o homeschooling, é um país que está abaixo no ranking da educação mundial, enquanto nós vemos países que aceitam o homeschooling e que estão bem ranqueados. Estados Unidos, Japão, Inglaterra, aqui na América do Sul, repito, Chile, Paraguai, Equador, enfim. O homeschooling não significa péssima qualidade da formação dos alunos, nada a ver. O que você precisa, sim, ter é uma normatização do homeschooling para que ele atinja os seus objetivos. E é isso que está em discussão no Brasil, é isso que hoje o STF vai estar discutindo. Nós cristãos sempre fomos a favor da educação. Aliás, o cristianismo é responsável pela ênfase na educação no Ocidente. É só lembrar que foram os cristãos que criaram as primeiras universidades. O que você tinha antes na antiguidade eram algumas escolas de filosofia que os gregos tinham e que se assemelham muito pouco àquilo que nós hoje chamamos de universidade.
A universidade propriamente dita, inclusive com esse nome, surgiu na Idade Média ainda, com o cristianismo. A Igreja Católica criou as primeiras universidades, depois o protestantismo criaria muitas outras também. Nós vamos ter o cristianismo, inclusive, trabalhando na educação das pessoas, na alfabetização das pessoas. Não é verdade que o cristianismo pré-reforma protestante não queria alfabetizar as pessoas. Quando nós vemos na Idade Média 90% da população da Europa analfabeta, não é porque não havia possibilidade dessas pessoas se alfabetizarem. A igreja, ela oferecia educação, inclusive gratuita, para quem não tinha condições. Nas paróquias, nas igrejas, nas catedrais. O que acontecia é que pouca gente queria estudar. O ensino obrigatório foi uma invenção muito posterior, já na era moderna. Inclusive, era uma ideia de um educador protestante, o Comênios, no século XVII. Ele vai propor justamente o ensino obrigatório. Ele convence a rainha da Suécia a aplicar o ensino obrigatório no seu país. Com isso, a Suécia é toda alfabetizada e depois os outros países vão seguindo aquela proposta do Comênios. Comênios é criticado por alguns educadores hoje em dia porque foi ele aquele que deu início a essa coisa de você departamentalizar muito a educação, você acabar transformando a educação mais numa preparação da pessoa para uma profissão do que como uma preparação da pessoa para a vida, que era a proposta da educação originalmente, na Idade Média, no início da Era Moderna. Então tem esse lado negativo, o que veio depois de Comênios. O lado positivo foi o ensino obrigatório. E o homeschooling nada mais é do que mais uma modalidade de ensino. Aliás, a modalidade original, porque esse ensino escolar, e ainda mais obrigatório, ele vai surgir há poucos séculos. Antigamente as pessoas eram educadas em suas casas. Os pais educavam, então pagavam um professor para educar. A educação das pessoas se dava em casa. Alguns iam se educar em paróquias, em locais onde era oferecido também ensino, principalmente para as pessoas que não tinham muitas condições. As escolas foram surgindo posteriormente. E depois que elas surgiram, é que houve um pouco de contaminação ideológica. Isso mais recentemente, quando elas acabaram se tornando locais de doutrinação ideológica, isso somente a partir do século XX. Embora você já encontre indícios disso em Rousseau, né, no iluminismo francês, em Robespierre, que foi um grande seguidor de Rousseau durante a Revolução Francesa, ele já propõe o ensino obrigatório, onde inclusive as pessoas seriam tiradas de seus pais, as crianças seriam tiradas de seus pais para serem educadas em escolas do governo, onde elas seriam doutrinadas segundo a linha de pensamento do governo, a linha de pensamento dentro da premissa iluminista. E isso foi uma coisa que mais à frente acabaria gerando essa doutrinação ideológica que a gente encontra em muitas escolas, não só no Brasil, mas no mundo. E que é uma das razões pelas quais o homeschooling continua vivo e ativo em muitos países. Como é que funciona o homeschooling nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, você tem alguns estados em que não há um acompanhamento rígido dessa educação doméstica. O Estado confia que os pais estão educando seus filhos corretamente e depois essas pessoas, essas crianças, esses adolescentes que vão fazer depois faculdade, universidade, vão passar por exames que vão aferir se elas realmente estão preparadas para entrar numa universidade. Agora, em alguns outros estados dos Estados Unidos, você tem um acompanhamento mais rígido, onde anualmente, às vezes até trimestralmente, essas crianças têm que fazer testes que são aplicados pelo governo. Esses testes podem ser feitos pela própria internet, onde vai se aferir se essas crianças estão sendo educadas, sim. É assim que funciona nos Estados Unidos. Lá a coisa é normatizada, é legalizada, aqui no Brasil ainda não. O que é que fez que o homeschooling não fosse, até agora, normatizado no Brasil? Primeiro que o homeschooling, ele ressurge no Brasil, porque como já dissemos introdutoriamente, ele
existia no Brasil até o início do século XX, ele ressurge no Brasil mais recentemente. Essa discussão do homeschooling tem cerca de 18, 20 anos, nem 20 anos, na verdade. Começou ali nos anos 2000, 2001. Hoje nós temos cerca de 60 famílias processadas no Brasil por causa da prática do homeschooling, mas em 2016 o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e caiu nas mãos do ministro Luiz Barroso, que é o relator desse processo, que vai ser julgado hoje no STF. E ele, naquela época, em 2016, ele aplicou o sobrestamento, ou seja, ele impediu a continuidade, o andamento desses processos no Brasil contra essas famílias, até que o STF estude o caso e dê, então, a sua definição, dê, então, a sentença, a decisão final sobre esse assunto. Então, de 2 anos para cá, ninguém pode ser processado no Brasil pela prática do homeschooling. E hoje nós temos, repito, 7.500 famílias que praticam homeschooling, o que significa mais de 15 mil estudantes de homeschooling em nosso país. Queridos, vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos estar ainda falando algumas coisas muito importantes sobre a situação brasileira no que tange ao homeschooling. Não saia daí, já já estamos de volta. 33 graus de decepção. A maçonaria exposta em sua essência. Muitos personagens da história mundial fizeram parte desta sociedade secreta, mas pouco se sabe sobre seus rituais. Se surpreenda com o testemunho de um ex-maçom que ascendeu até o grau 33, o patamar mais elevado da maçonaria. Uma obra necessária aos estudiosos e curiosos do tema. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. 33 graus de decepção. Um produto com a qualidade CPAD. Queridos, estamos de volta com o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro da visão de mundo bíblica, a visão de mundo cristã. E se você está acompanhando desde o começo o programa de hoje, eu creio que está, sabe que nós estamos falando sobre o julgamento que o STF vai começar hoje sobre a questão do homeschooling no Brasil. A esperança de muitas famílias é que finalmente o homeschooling seja legalizado, normatizado em nosso país. Bem, o que fez com que o homeschooling sofresse grandemente no Brasil nos últimos 20 anos, nas últimas 2 décadas? O fato de que, apesar de a nossa Constituição brasileira não proibir diretamente o homeschooling, porque a Constituição diz que é responsável pela educação não só o Estado, mas as famílias, o que abre a brecha para o homeschooling no Brasil, nós temos outras legislações, né, que acabam se chocando frontalmente com o homeschooling. Você tem, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e que é uma lei que foi preparada justamente para a área escolar. Então, obviamente, ela vai ser contrária ao homeschooling. Nós temos também o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também penaliza os pais que não matricularem os seus filhos na escola. E, finalmente, o Código Penal brasileiro, que considera esse tipo de prática abandono intelectual. O que não tem nada a ver com homeschooling, porque homeschooling não é abandono intelectual da criança. Muito ao contrário, são os pais educando os filhos numa outra modalidade. Em vez de seguirem a educação escolar, eles aplicam o ensino doméstico, o ensino domiciliar. Mas como isso não é normatizado no Brasil, como isso não está especificado em lei, então a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, mais o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, somado ao Código Penal, acaba tornando ilegal o homeschooling no Brasil. Veja que situação. E é por isso que o STF vai julgar esse assunto hoje, que é de extrema importância. Aliás, a Associação Nacional de Educação Domiciliar afirma que, logo após a normatização do homeschooling, que eles esperam que aconteçam agora com essa apreciação do STF, a expectativa é que de 7.500 famílias, a coisa salte para mais de 20 mil famílias, a coisa triplique. Por quê? Porque a situação da educação do Brasil é terrível.
Nós temos no Brasil doutrinação ideológica, nós temos no Brasil episódios de violência nas escolas, nós temos no Brasil o bullying, as drogas, o ambiente escolar em que há falta de respeito, você vê tanto alunos sendo agredidos quanto professores sendo agredidos. A educação pública, então, está uma tragédia. Inclusive, esse é um tema que está sendo discutido por aqueles que pleiteiam a presidência da República nas eleições do pleito deste ano. Ora, diante desse quadro, diante desse cenário, logicamente os pais querem tirar os seus filhos da escola. Se eles não encontram escolas com qualidade, alguns acabam encontrando, outros não, eles preferem a educação domiciliar. Veja, há casos de pais que inclusive sacrificam a sua própria profissão, deixam de ganhar mais, passam a ganhar menos justamente para ter tempo de estar com os filhos, para poder ensiná-los, para poder educá-los. A preocupação deles é imensa com a formação dos seus filhos. Isso é um princípio cristão, porque em Efésios capítulo 6, versículo de número 4, nós encontramos a Bíblia dizendo que os pais devem criar os filhos. E o termo traduzido ali por criar é no original grego paideia, de onde vai surgir inclusive a palavra pedagogia. Paideia tem o sentido de formação, de instrução, de educação e de disciplina. Paideia não é simplesmente criar o filho dando-lhe provisão física e psicológica. Não é simplesmente isso. É dar ao filho uma formação, é disciplinar o filho, é instruí-lo e educá-lo. Essa é uma missão dos pais. O Estado pode auxiliar, mas os pais têm principalmente essa missão. Isso, inclusive, a gente vê até na igreja. Muitos pais acabam jogando para a igreja a responsabilidade de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas essa responsabilidade é dos pais, não é da igreja principalmente. A igreja ela vai auxiliar os pais nesse sentido. O que é que nos diz Provérbios? Provérbios capítulo 22 nos diz que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. São os pais que devem ensinar seus filhos no caminho em que eles devem andar. Os Provérbios está se dirigindo aos pais, dizendo: ensina o menino no caminho em que deve andar. Nesse momento ele está se dirigindo aos pais, àqueles que têm filhos, e diz a eles: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando ele crescer, não se desviará dele. E é interessante que o texto não diz ensina ao menino o caminho em que ele deve andar. O texto bíblico diz ensina ao menino no caminho em que ele deve andar. Ou seja, você não deve apenas dizer a ele o que ele tem que fazer, você também tem que encarnar aqueles princípios que você está ensinando. Você deve ensinar a ele o que ele deve fazer, andando com ele no caminho em que ele deve andar. Ensina o menino no caminho, ou seja, andando com ele no caminho em que ele deve andar. Ou seja, o pai deve ensinar também pelo exemplo. Não tem essa de faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Esse tipo de educação não funciona. Isso entra aqui no ouvido e sai pelo outro, não desce ao coração, não sobe à mente, não cria raízes nas interioridades das pessoas, não forma caráter nas crianças, muito pelo contrário, o caráter positivo eu estou falando, vai gerar um mau caráter, porque a hipocrisia é a pior coisa que tem. O exemplo do hipócrita é o que gera o mau caráter naquelas pessoas que estão crescendo, são crianças que estão começando a se desenvolver e têm diante de si apenas esse tipo de exemplo. Então, é importante que a educação também tenha o exemplo. Ora, e quando você vê, além de uma má qualidade de educação no sentido de conteúdo, você ainda tem esse ambiente escolar negativo, que se choca com os valores, os princípios morais, quando você encontra essa degeneração social e moral e espiritual das escolas, isso tudo leva os pais a tirarem seus filhos da escola e tentarem educá-los em suas residências. Sobre a má qualidade do ensino no Brasil, nós temos dados da Prova Brasil 2013 que mostram que 40% dos alunos que terminam o ensino fundamental no Brasil não sabem interpretar um texto. Quase 15% não sabem, inclusive, multiplicar. E mais,
esse mesmo número aí, ou um pouquinho mais, não sabe sequer fazer um cálculo de porcentagem. Essa é a qualidade do nosso ensino do Brasil. E nós tivemos também uma pesquisa há poucos anos que mostrou que uma grande porcentagem das pessoas que saem da universidade do Brasil saem sendo analfabetos funcionais. E a culpa é de quem? É da universidade? Não. O problema está lá no começo, no ensino fundamental, porque se a coisa não é feita corretamente no ensino fundamental, não é a universidade que vai resolver isso. A pessoa já tem que chegar na universidade com esse mínimo de bagagem cognitiva que uma boa formação, uma boa educação vai dar, para que inclusive ele possa aproveitar muito bem o seu aprendizado na universidade. A universidade não forma ninguém, ela informa, ela traz informações. Depende do aluno se formar. Ele vai pegar essas informações e vai precisar saber lidar com elas. Inclusive, ele não vai depender só daquilo que a universidade lhe traz de conteúdo. Ele também vai ter que pesquisar e estudar muito por si mesmo, para que então ele possa ter um excelente aproveitamento na universidade. Mas tudo isso passa, antes de tudo, por uma boa qualidade no ensino fundamental. Portanto, queridos, esse assunto que o STF vai estar tratando hoje, o homeschooling do Brasil, é importantíssimo, não só para as famílias cristãs, mas para todas as famílias do Brasil. Eu quero lembrar ainda um outro texto bíblico, que é o de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, quando ele diz a seu filho na fé, Timóteo, e Paulo nesse momento está preso em Roma, ele diz: quando você vir, Timóteo, traz a capa, traz os livros e traz os pergaminhos. O termo traduzido ali por capa se refere a uma capa grossa que esquentava bastante a pessoa e que era usada no inverno. O inverno se aproximava e Paulo, quando ele deixou Troade às pressas para ir até a Macedônia, conforme nós lemos em Atos capítulo de número 16, ele acabou deixando a sua capa de inverno na casa de Carpo. E não só isso, ele deixou também seus livros e os pergaminhos. Os pergaminhos são uma referência às Escrituras, à Bíblia. No caso, a Bíblia hebraica, né, os 39 livros que formam o cânone do Antigo Testamento. E os livros são uma referência a obras que não são o texto canônico, o texto sagrado, mas que trazem um conteúdo que vai fazer a pessoa crescer em conhecimento. Veja a preocupação de Paulo. Mesmo preso, ele ainda queria estudar a palavra de Deus e estudar de forma geral conhecimentos outros além daquilo que nós vemos na Bíblia para o seu próprio crescimento. O crente, ele deve amar o conhecimento. Inclusive, Jesus disse que a verdade liberta. Claro que ali ele está se referindo principalmente a ele, Cristo, como a verdade que traz a libertação espiritual, sobretudo. Mas o princípio que está embutido ali naquela frase de Jesus em João capítulo 8, versículo 32, se aplica para o conhecimento de forma geral. O conhecimento da verdade acaba nos libertando também socialmente, acaba nos fazendo ascender, crescer, transcender situações, porque o conhecimento da verdade é uma das maiores benesses para a vida do ser humano. Então aprender é importante, educar-se é importante. Paulo em 2 Timóteo, aliás, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, vai dizer ainda a Timóteo: não pare de ler. Ele diz para ele não parar de ler, de ensinar e de exortar. Mas eu gostaria de me prender essa primeira parte, quando ele diz não pare de ler, mas insiste, persiste em ler. Ou seja, persiste em estudar. Nós cristãos amamos a educação. Essa coisa de se educar, de crescer no conhecimento, é um princípio bíblico. Ora, para começar, o cristão tem que conhecer a vontade de Deus para a sua vida. E a vontade de Deus está onde? Está exarada no livro de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, se ele quer ter acesso a esse conteúdo, ele tem que estudá-lo. E se ele, por exemplo, não conhece a língua em que está o texto bíblico, se ele tem uma Bíblia no seu vernáculo, na língua de sua nação, como nós temos várias versões em português, então ele vai ter que aprender essa língua. Quer dizer, é preciso ele se alfabetizar antes, para ele então poder estudar a Bíblia e saber interpretá-la para apreender dela tudo o que ele precisa para o seu crescimento e desenvolvimento espirituais.
É por isso que nós temos muitos casos no Brasil, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, de pessoas que nunca se preocuparam em se alfabetizar, mas depois de aceitarem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, depois de se tornarem cristãos, seguidores de Cristo, pelo desejo que tinham de conhecer a vontade de Deus que está na Bíblia Sagrada, procuraram se alfabetizar para poder estudar a palavra de Deus e depois eles cresceram também no conhecimento em outras áreas. O cristianismo, a Bíblia, a palavra de Deus incentiva a pessoa ao conhecimento, a conhecer e prosseguir em conhecer. Primeiro ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, a verdade para a nossa vida espiritual, moral, enfim. Mas o conhecimento de forma geral também é estimulado na palavra de Deus. E o homeschooling não é abandono intelectual. Homeschooling é apenas uma outra modalidade de ensino, que deve ser apenas normatizada, para que não haja abusos, para que se acompanhe se realmente está sendo realizada uma educação doméstica ou então está se burlando a norma legal que exige que as crianças sejam educadas, ok? Então, este é o assunto do nosso programa hoje. Eu espero que você tenha gostado e que nós possamos acompanhar, inclusive em oração, essa decisão que o STF vai tomar, esse início do julgamento sobre o homeschooling no Brasil. Um abraço e até o nosso próximo encontro na semana que vem.